Bem-vindos ao vídeo sobre largura de banda em sistemas de transmissão digital e a equação de Gibson, parte 15. Estamos avançando na obtenção de uma equação para determinar a largura de banda mínima de transmissão nos modernos sistemas de transmissão digital. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. O primeiro termo da equação de Gibson, que foi visto com mais profundidade no vídeo anterior. Veremos em seguida o segundo termo da equação de Gibson e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Começando pelo primeiro termo da equação de Gibson. Estamos interessados particularmente no transmissor, colocando informação, o sinal com informação no canal. No vídeo anterior, vimos que na saída da formatação, teremos um sinal NRZ unipolar na taxa de RB bits por segundo. Aí vemos o sinal NRZ unipolar, o pulso 1 representado por um pulso de amplitude AP e duração sigma, e o bit 0 representado por um pulso de amplitude 0 e duração também sigma. A frequência mais alta necessária para representar a máxima transição de nível, de sequências de zeros e uns, e transmitir a informação do feixe de dados é dado por fs. A frequência fs é simplesmente metade da taxa em bits por segundo. O sinal digital em azul e essa onda senoidal que dá as variações ou transições máximas de zeros e um em vermelho. Vimos também no vídeo anterior que a largura de banda mínima necessária para transmitir esse sinal estende-se de 0 Hz até fs. 0 é o nível DC do sinal. Não precisamos desse restante infinito de banda. A contribuição para a potência total do sinal, dado pela largura de banda BW mínimo, é superior a 90%. A figura agora mostra a representação que seria no analisador de espectro. Observamos que não existem os termos pares, os harmônicos pares do sinal, e mais uma vez, a maior parte da potência está entre 0, inclusive, que é o termo DC, e fs. Essa é a largura de banda mínima de transmissão, fs, que é igual a RB sobre 2. Observe que a largura de banda é de 0 Hz até fs. Esses termos podem ser desprezados. Com isso, nós obtemos que a largura de banda mínima de transmissão após a formatação para um sinal NRZ unipolar é simplesmente a taxa sobre 2. Esse é o primeiro termo da equação de Gibson, mais conhecido como teorema da amostragem de Nikes. Vejamos agora o segundo termo da equação de Gibson. Passamos pela formatação, temos uma taxa de entrada NRZ unipolar, N bits por segundo. Agora temos o circuito de compressão digital, tem um algoritmo, todo um processo de compressão da informação, onde a taxa de entrada é superior à taxa de saída. Para a mesma duração de tempo, menos bits são colocados à saída do compressor digital. A largura de banda mínima na entrada, R sobre 2, e na saída é o que estamos agora interessados em obter. Quando falamos em compressão digital, falamos em sinal de voz, sinal de imagem, sinal de dados, voz, telefonia, ou CD, música, imagem pode ser imagem parada, imagem movimento. Temos que considerar também a largura de banda do canal, do menor para o maior largura de banda do canal, desde par metálico, passando por cabo coaxial, cabo óptico e wireless. Cada um desses meios vai ter uma largura de banda que nós vamos utilizar para o nosso transmissão. Nos nossos vídeos estamos particularmente interessados em sistemas ópticos, cabo coaxial e wireless. As equações mostradas estão mais apropriadas para cabo coaxial e wireless. Qual a finalidade da compressão digital? Retirar a redundância da informação, aquilo que está em excesso, aquilo que é transmitido mais de uma vez, aquilo que pode ser retirado e a informação ainda está plenamente disponível para o usuário. A pergunta é: toda informação tem redundância? E a resposta é claro, como sempre, sim, não, talvez, depende. Vamos ao sinal mais comum, ou pelo menos que era mais comum em telefonia, que era o sinal de voz. Sinal de voz tem redundância? Sim, e muita. Durante uma conversação média, cerca de 50% do tempo não é emitido som algum. E o nosso cérebro é muito bom em completar o que está faltando durante uma conversação. Problema? Sinais de voz têm certas exigências, fluxo contínuo, sem quebra, quando for entregar a informação para o usuário, e deve ser entregue exatamente na mesma ordem que foi gerado. Sinal de vídeo tem redundância? Sim, também, muita. Imagine uma imagem de TV. Para começar, a informação não é contínua, e sim cerca de 30 quadros por segundo. Em uma imagem típica, pouca coisa muda de um quadro para o outro, a não ser, claro, algum
programam algum filme de ação, explosões, mudança de câmera, de cena o tempo todo. Mas, em geral, a imagem à nossa frente está praticamente parada. Por que existe celular? Porque você pode armazenar milhares de imagens de vídeos, imagens no seu celular? Por que existe TV digital? Por que existe streaming de vídeo? Por que você está assistindo este vídeo? Por uma única razão, porque existe a compressão digital. A taxa de dados na saída do compressor, essa taxa de saída, ela é inferior à taxa de dados na entrada. Isso é a compressão de dados. Para uma mesma duração de tempo, são transmitidos menos bits. Ou seja, os bits de saída são mais largos. Veja, V1 de T é o trem de dados na entrada do compressor de dados. A duração de cada bit é TS, logo a frequência fundamental é 1/2 TS. Na figura nós temos 8 bits de entrada, entre 0 e 8 TS. A sequência de dados é 010110001, 8 bits. Temos agora o trem de dados de saída, V2 de T. A duração de cada bit é TC, onde TC maior do que o TS original. Logo, a frequência fundamental desse feixe é 1/2 TC. Na figura, temos 6 bits de saída. A sequência de dados de saída é 101011. Então, ficamos assim. Para esse exemplo simplificado, na pré-compressão, antes da compressão digital, 8 bits para cada espaço de tempo. Após a compressão, na saída temos 6 bits, mesma duração. A taxa de compressão para este exemplo é de 8/6 ou 4/3. Cada 8 bits de entrada, saem 6 bits. Sistemas comerciais apresentam taxas muito maiores do que esse valor, principalmente para vídeo. Como o TC, o codificado, é maior do que o TS, o pulso após a compressão é mais largo, portanto, a banda mínima de transmissão é menor do que a original antes da compressão. Observou? O pulso do sinal após a compressão é mais largo. Veja a parte em amarelo. A banda é menor, portanto. Vamos passar agora para o segundo termo da equação de Gibson. 1/FC, que é a razão que nós estamos diminuindo a taxa de dados na saída. 1/FC. FC é o chamado fator de compressão. É a relação entre o número de bits de entrada e o número de bits de saída do compressor. Se não houver compressor, FC é igual a 1. Antes do compressor, largura de banda mínima, RB/2. Após a compressão, RC maiúsculo sobre 2 ou RB/2 vezes 1/FC. E aí nós temos a largura de banda mínima após a compressão digital, onde nós temos que RB é a taxa de dados na saída da fonte, na entrada do compressor digital. FC é o fator de compressão do compressor digital. Se não tiver, FC igual a 1. E RC maiúsculo é a taxa de dados após a compressão digital. Estamos particularmente interessados nestes termos para o cálculo da largura de banda mínima de transmissão, a taxa de dados original e o fator de compressão. Fizemos nosso primeiro exemplo, onde um sistema opera com canal E1, 2,048 megabits por segundo, sinal NRZ unipolar. O feixe é aplicado a um circuito de compressão digital, cujo fator de compressão médio é 5/1. Nós queremos calcular a taxa de dados após a compressão, a banda mínima antes da compressão, a banda mínima depois da compressão, a largura do pulso na entrada do compressor digital e a largura do pulso na saída do compressor digital. Vejamos, a taxa de dados após a compressão é simplesmente RC bits por segundo, que é RB dividido por FC, 409,6 kilobits por segundo, uma compressão de 5. Sem a compressão digital, a largura de banda mínima é dada pelo teorema da amostragem de Nakes, ou seja, a taxa 2 MB dividido por 2, 1,024 MHz. Quando nós temos a compressão, aplicando essa equação de Gibson, nós temos que a taxa agora cai de cerca de 1 MB para um pouco mais de 200 kHz, uma compressão de 5 vezes. Isso é a compressão digital. A duração TS, 488,28 nanosegundos. Já TC, após a codificação, 2,44 microsegundos, 5 vezes maior. Temos aí o quadro comparativo, o parâmetro taxa de dados, largura do pulso, largura de banda, sem compressão, canal de 2 MB. Largura do pulso, 488,28 nanosegundos. Largura de banda, 1024 kHz ou 1,024 MHz. Com a compressão digital, com o fator de compressão de 5/1, a taxa de dados com a mesma informação anterior, embora existam compressores que coloquem um pouco de perda de informação e outros com 0
zero perda de informação. Vamos falar sobre isso mais tarde. A largura do pulso, 2,34 milissegundos, bem maior, e a largura de banda, muito menor, de 1 mega para pouco mais de 200 kHz. Sim, 5 vezes de compressão. Comprimimos a informação, temos também um requisito menor para a largura de banda. No próximo exemplo, nós temos um canal E1 com 2 MB, só que agora o fator de compressão média é 12 para 1. Aumentou. Queremos os mesmos informações: taxa de dados depois da compressão, a largura de banda antes e depois da compressão, largura de pulso na entrada e na saída do compressor digital. Vamos começar pela taxa de dados após a compressão. Simplesmente 2 MB sobre 12, 170,667 kilobits por segundo. Observe, vamos repetir o que já foi dito. Existe compressão com perda de informação e sem perda de informação. O cérebro humano consegue recuperar essa informação, tanto para a voz quanto para a imagem. Então nós podemos cortar parte da informação, como nós já fizemos com largura de banda, e ainda assim é a informação que nós estamos querendo receber. A perda é mínima e não prejudica a compreensão ou a visão ou a imagem do que quer que seja. Sem a compressão digital, largura de banda, 1 MB. Com compressão digital, equação de Gibson, 85,33 kHz apenas. Veja o requisito de banda como diminuiu, 12 vezes. Largura do pulso, 488,28 nanosegundos. Largura do pulso com a compressão, 12 vezes maior, 5,86 microsegundos. Vejamos agora o quadro comparativo. Nós temos sem compressão a nossa taxa de dados, 2 MB, largura do pulso 488,3 nanosegundos e a largura de banda mínima de transmissão 1,024 MHz. Com a compressão, com um fator de compressão de 12, a nossa taxa de dados caiu para 170,67 kilobits por segundo. Veja o incrível decréscimo obtido. Largura do pulso, evidentemente, está muito maior, 5,86 microsegundos, e a largura de banda meros 85,33 kHz. Compare com o valor sem compressão, acima de 1 MB. Vejamos agora algumas considerações. Se tivéssemos que escolher uma e apenas uma tecnologia a que mais influenciou o presente estado das telecomunicações neste início de século, seria, sem dúvida nenhuma, as modernas técnicas de compressão digital, voz, imagem e dados. Aplicadas em sinais de voz, sons, músicas, imagens paradas e vídeo, bem como dados em geral, vemos os algoritmos de compressão em nossos celulares, computadores, ligações, telecomunicações e nas ubíquas e streams de vídeo. Aliás, o que seria da TV por streaming sem a compressão digital? Simplesmente não existiria. Neste vídeo, mostramos a grande vantagem da compressão digital no enfoque de largura de banda de transmissão. A quantidade ou a capacidade de transmitir quase a mesma informação utilizando uma largura de banda muito menor, mesmo do que seria sem a compressão. Só nos resta perguntar: qual será o nosso novo processo abordado em nosso transmissor digital e qual será o efeito na largura de banda? Será que vai reduzir ainda mais a largura de banda ou não? No próximo vídeo, nós vamos ver qual o próximo processamento dos dados em nosso transmissor digital. Qual será o próximo termo da equação de Gibson? É o que veremos no próximo vídeo. Nos vemos. Até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.